Fala, trader, tudo bem com você? Então, hoje nós vamos começar a fazer as análises dos principais índices americanos. Vocês me pediram e eu vou atender, claro, esta solicitação de vocês, até porque eu também opero e é o mercado que eu mais opero, aliás, né? Muito mais do que índice brasileiro, tá? E a nossa leitura gráfica, gente, ela é universal, tá? Essa leitura que eu ensino para vocês não importa que ativo você vai operar, pode ser ações brasileiras, ações americanas, índices brasileiros, americanos, não importa, tá? Desde que tenha liquidez, claro, né? A gente precisa de liquidez para fazer uma leitura assertiva dos candles, né? E os principais índices americanos que a gente trabalha são Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones. Então, são esses três ativos que eu gosto bastante de operar. Gosto de operar Russell 2000 também, mas nem sempre ele tem muita liquidez, tá? Então, esses são os principais que eu vou fazer a leitura aqui junto com vocês, né? Tem alguns alunos meus que operam também o mercado americano, alguns estão fazendo testes em mesas proprietárias, enfim, eu sei que vai contribuir muito com o conhecimento de vocês, vai ajudar também a vocês fazerem essa leitura, né? Vocês sabem que eu trabalho com candlesticks pretos e brancos, né? Aí eu coloquei a tela assim diferente para a gente diferenciar quando estiver falando de índices americanos, tá? Essa plataforma aqui, gente, é a Black Arrow. Eu opero pela Active Trades, tá? Porém, eu vou fazer as marcações por ela porque eu gosto mais de trabalhar, é mais fácil, já estou acostumada com Profit, mas aí cada um utiliza uma plataforma diferente, tem gente que utiliza o NinjaTrader, e outras plataformas, né? Aí vocês vão anotando conforme os preços, tá? E a leitura que eu vou passar aqui para vocês, tudo bem? Então vamos lá? Vamos começar com o Nasdaq? Vamos ver como que está esse índice aqui. Vamos dar uma olhada, já começar do macro, né, gente? A gente está começando agora, eu apaguei todas as minhas marcações para fazer com vocês, tá? Então, é o mini Nasdaq. Vamos ver como está. Então, a gente começa, vocês sabem que começa a leitura do preço olhando o mensal, né? Essa compra que ele deixou para a gente fazer aqui, já pegou essa compra, tá? Essa compra aqui, ó, até esta região, que era um alvo obrigatório, e agora ele está rompendo um topo, tá? O alvo dele seria aqui, que já pagou, ele já pagou esse alvo, tá? Que eu vou marcar aqui para vocês, olha. Deixa eu colocar o preço exato. Ele já pagou esse alvo do mensal, tá, gente? Está no 16.236. Ele não chegou a cravar, tá? Mas já atingiu o alvo, tudo bem. Agora, ele está fazendo um reteste aqui, olha, no topo rompido do mensal, tá? Então, vamos colocar aqui. Olha só, então, a gente vê que ele já consegue fechar uma barra acima. Então, ele já quebrou a estrutura, né, do mensal. Já quebrou a estrutura, essa estrutura aqui de queda, tá? Vocês sabem que eu analiso do macro, né, ao micro, tudo bem? Então, realmente, precisamos analisar tudo para saber a direção do preço. Então, essa estrutura de queda aqui, olha, eu tenho ela quebrada, né, com essa barra, e agora a gente precisa de uma confirmação de continuidade, né? E aí, olha, a gente já vê que ele já fez o reteste aqui, tá, gente? Esse reteste, inclusive, foi aqui na máxima do 7 aqui, ó, do diário, tá? Aí vocês podem ir olhando também pelas marcações, e olha só, que reteste perfeito, né? Aqui deu uma linda compra para vocês, tá vendo aqui, olha, o reteste do topo do mensal, que legal. E até onde que vai a liquidez dele, né? Para chegar até onde? Onde esse preço puxou liquidez. Então, ele puxou liquidez daqui, olha. Deixa eu alterar aqui. Esse verde aqui não tá legal, né, gente? Tá muito forte. Deixa eu mudar esse verde. Deixa eu mudar essa cor. E aí vocês vão me falar qual ativo vocês preferem, o que vocês gostam mais de operar, dos índices americanos, tá bom? Aí vocês podem deixar nos comentários aí. Eu estou fazendo esses aqui que foi o que me pediram, né? E é o que são os principais, que tem mais liquidez, que a gente mais opera, tá? Então, olha só, ele já fez o reteste, então agora ele já dá continuidade até o alvo já aqui, tá? Ó, vou deixar ele marcado para vocês, que é esse alvo do fechamento do mensal, tá bom? Acho que vermelho não vai destacar muito, porque eu tô com essa tela escura, vou colocar uma cor mais clarinha assim. Então, como ele já fez o reteste aqui, gente, olha,
Já fez o reteste, tá vendo? Já fez o reteste da quebra de estrutura, fez. Agora ele só precisa continuar, tá? Continuar até o alvo, olha. Tudo bem? Que tá no 16.236, tá? É o próximo alvo dele, aqui tá bem simples essa leitura, né? Onde é que caracteriza uma venda? É quando ele perder esse topo aqui, ó, reverter. Deixa eu deixar mais fininho. Reverter para queda. Isso aqui tá longe, né? Tô falando do mensal. Vamos dar uma olhada agora no semanal. Ele tá bem parecido com o desenho do índice, né, gente? Bem parecido, tá? Olha, ele retesta já. Tá vendo aqui o reteste? Olha, deixa eu até ajustar aqui. Pelo semanal, a gente vai fazendo os ajustes. Deixa eu deixar essa linha aqui, como é muito importante, eu vou deixar pontilhada, tá? Que é do semanal, então já fez o reteste, tudo bem? Agora ele só precisa dar continuidade, olha, do ponto que ele está para chegar no alvo, tudo bem? Quais são os próximos alvos? Depois que passar desse, a gente vai ter, vou deixar já marcado, os alvos de alta, tá? Os pontos de alta que ele deve atingir. Já do macro, tá, gente? Olha, 16.500, tá? 16.500, vamos deixar já marcados, tá? Para a gente trabalhar. E no 100, no 17.500, tá? 16.500, 17.500, tudo bem? São os alvos que ele tem liquidez. Só que para isso, olha só o que ele tem que enfrentar aqui, né? Olha só, a gente tem um PHR aqui, que vai ser realmente, ó, não é fácil passar dessa região aqui, tá, gente? Olha, isso aqui é um mega PHR, tudo bem? Que mandou o preço para baixo. Então, ele enfrenta dificuldades aqui para passar desse PHR. Deixa eu ver qual é o ponto mais importante desse PHR. Inclusive, ele já conseguiu passar. Eu vou deixar até ajustado aqui, olha. Vou deixar nesse ponto aqui mesmo, para ele passar. Mas, na verdade, está aqui, gente, olha. O ponto está aqui, tá bom? Do alvo do semanal, tudo bem? Vamos agora dar uma olhada, então, no diário, para a gente ver como estamos, tá? Então, aqui, a gente vê que ele fez o reteste, né? Essa linha aqui é a nossa, deixa eu tirar essa fibo, né? Que é a fibo do mensal, a gente já marcou os pontos, tá? Vou fazer devagar para vocês entenderem. Então, ele já retestou o topo do mensal, tá? E agora ele está trabalhando para dar continuidade, tudo bem? A primeira impulsão aqui do diário, deixa eu ver se ele pagou a primeira impulsão que ele fez. Essa primeira impulsão aqui, ele pagou 50%, 61,8, tá? E não terminou de pagar os 100% dela, dessa impulsão. Então, eu vou deixar marcada esse alvo aqui para vocês da liquidez, porque ele pode bater aqui e retrair, tá? Vai retrair um pouquinho quando chegar aqui, ó, no 16.230, tá bom? Já atinge aqui, quando ele bate aqui, gente, ó, o ponto ele já pegou, que é o fechamento do V, já apagou o alvo, tá? Então, o que a gente tem aqui? Do diário. Importante, nós vamos ter quem está definindo o preço. É esta barra aqui, tá? Essa barra 224 do diário, ela que está definindo o preço, porque ela é a última movimentação de alta. Então, o preço está lateralizando dentro dela, tá bom? Vou deixar marcada. Por que ela é importante? Exatamente por isso. É o último movimento de fluidez, tá? E o preço vai respeitar ela, tudo bem? Vou deixar marcada para vocês o ponto do diário. Então, quer comprar? Quer comprar, vai ter que esperar passar desse ponto, 16.087, fazer o pullback para ir até o 16.223, tá? E para vender, ele precisa reverter esse topo, tá? Reverter essa barra, reverter o topo. Reverter o 15.841 para queda. Aí, no caso, ele vai falhar a impulsão de alta. Então, olha, para quem está operando tempos macros, né? Swing trade, tem que esperar passar desse ponto, tá bom? Tem que esperar passar para chegar aqui e posteriormente aqui no próximo alvo. Se ele não tem continuidade a partir daqui, que a gente vê que ele está fazendo uma correção de 33, ele tem que perder o topo desta barra aqui, olha, do diário, tá? Fazer pullback nesse ponto, que é o reteste do semanal, que define esse ponto, o 15.841 define a zona de comprador e vendedor, para depois ele cair.
Dependendo da liquidez, a gente vai ver se ele vai precisar testar esses topos ou se ele vai vir direto aqui neste, tá bom? É uma leitura macro. Para quem está swingando, vai operar só depois que passar desses dois pontos, porque aqui no meio eu estou numa zona de flutuação do preço, onde nem comprador e nem vendedor manda, que nós estamos numa zona de flutuação, tá? Agora vamos ver o H4, né, que é o nosso outro tempo analítico, tá bom? Bom, a gente vê que ele tenta, deixa eu ver se aqui o H4, esse aqui é um topo, ele tenta, gente, fazer o rompimento aqui para reversão, tá? Ó. Aqui no H4, a gente vê que ele fecha essa barra abaixo e devolve, tá? E aí, novamente, numa segunda tentativa, ele falha. Só o fato de ele ter feito esse fechamento aqui abaixo, olha, isso significa que ele teve uma tentativa de rompimento dos topos e falhou, tá? Falhou. Quando isso acontece, ele busca fazer um topo novo. Então, a gente tem como alvo dele já esta abertura aqui, ó, pelo H4, devido a essa tentativa de reversão falha, que falhou novamente aqui, tá? Eu tenho duas falhas, então eu tenho uma dupla falha na tentativa de reversão do topo para dar continuidade na queda, tá? Então, se ele falha, então na hora de fazer o reteste do topo do semanal, ele fez reteste com falha. Neste caso, ele devolve o movimento, tá? Devolve o movimento. Qual o movimento? Este movimento de queda é devolvido. Então, a gente já teve uma devolução de 61,8. Para quem pegou comprado aqui na superação do 4, já cravou o alvo. E aí, depois, ele vai lá no nosso ponto aqui, ó, que é a abertura do candle que manda no preço, que é o candle que eu mostrei para vocês lá do diário. Tá aqui vocês podem ver, olha, como o preço bate nele e respeita o tempo todo, tá, gente? Olha, olha, aqui ele tenta romper, não consegue, vai ter que fazer fundo novo. E aqui ele fez o fundo novo, tá? Ó, tento romper, não consigo, tento romper, não consigo, tá? Por quê? Porque esse preço aqui é o que vai determinar a continuidade dele para alta. Então, ele precisa fazer esse movimento, tá? Ele precisa fechar e ter uma continuidade. Ele não pode simplesmente fechar e devolver, tá? Se ele fecha e devolve, como ele fez aqui, ó, fecha abaixo e devolve, a gente tem uma linda venda para fazer aqui, ó, tá? Uma linda venda para fazer, tá bom? Agora, como ele fez a dupla falha e ele fechou aqui, então a gente já sabe que ele vai buscar um topo novo, que tá aqui. Eu vou já marcar esse ponto para vocês, tá? E aqui vira uma obrigação do preço, quando ele faz esse movimento de invasão, tá? Vou colocar aqui azulzinho para vocês identificarem esse ponto que é do H4, tá bom? Esse ponto que é onde o preço vem, ele quase chegou, né? Nessa primeira impulsão, foi atrapalhado por esse doji, como vocês sabem, eu falo sempre, esses dojizinhos aqui, ó, gosto de mandar nas operações, né, ó. Então, ele quer mandar um pouquinho, mandou o preço para baixo, mas ele tem que vir aqui agora, tá bom? Agora, a intenção é realmente romper topo para continuar, porque a gente já viu que já fez o reteste do semanal, né, gente? E só tem que continuar mesmo o movimento, tá bom? Pontos importantes aqui do H4. Deixa eu ver qual que é. Além desse, né, que eu já passei para vocês, aí vocês olhem o preço aqui do lado, tá? Que é o preço 16.060, tá bom? Agora, quem que ele tem de importante se ele quiser puxar mais liquidez aqui abaixo? Deixa eu ver, quem que é importante? Aqui, esse ponto aqui, que foi o ponto de reversão, vou colocar esse. Essa barra aqui, gente, olha, por que que eu estou marcando aqui? Porque ela foi revertida, né? Essa barra aqui, ó, sofreu o processo de reversão para alta, né? Então, o preço rompeu, agora ele está dando continuidade, mas se ele abrir, por exemplo, aqui abaixo, olha, ele pode vir retestar ela para depois ele subir, tá? Então, esse ponto é importante porque é ponto de reteste, tá? Passando desse ponto de reteste, que é o ponto de reversão, a gente vai ter o ponto de origem do movimento. Então, se ele quiser retestar um pouquinho mais, ele pode retestar até aqui só, até o 15.060. Se ele passar daqui, aí já é reversão para queda. Aí ele não pode passar desses dois pontos. Para continuar alta, até esses dois pontos ele pode puxar liquidez, tá bom? Passando daqui, aí ele já tem que buscar mais abaixo, tá? Então, só recapitulando.
Posso retestar até aqui, posso retestar até aqui. Passando daqui, eu já estou fazendo reversão para queda, tá bom? Meu próximo ponto é aqui. Passando daqui, eu vou reverter esta barra para dar continuidade nos meus alvos. Aí, quem que eu vou ter aqui depois que ele passar? Que vai ter umas vendas, principalmente para quem opera tempos menores, né? Que eu vou fazendo essas marcações em tempos menores. Esse é o ponto de vendedor que segura ele, tá? Então, quando ele chega aqui, ó, quando ele chega aqui nesse ponto, ele vai fazer uma retração. Tudo bem? Para depois superar e conseguir dar continuidade no alvo. Tudo bem? Então, esses pontos que eu passo para vocês, vocês sabem que são os pontos que dividem compradores de vendedores, né, gente? Então, tá. E nos 60 minutos, Elaine, tem alguma coisa que dá para a gente operar no 60? Eu opero o tempo menor. Nos 60 minutos, para operar, aqui a gente já vê a impulsão de alta, a gente já vê uma correção power trend, né, gente? Já tudo engatado para alta, tá? Então, olha só, a gente tem aqui a impulsão já de alta feita e a correção. E aí, ele dá até além, né? Deixa eu colocar aqui para ver. Ele dá até além dos nossos pontos, tá bom? Ele dá o alvo mais acima, tá? Por essa impulsão, ele já está jogando o preço aqui, ó, nesse ponto do H1. Vou deixar marcadinho também para vocês, tá? Esse outro vendedor aqui, ó, tá? Vou deixar marcado, que isso aí também segura o preço, tá bom? Agora, por aqui pelo 60, ó, no caso, vocês vão ter que esperar passar essa linha mesmo, tá? Porque eu tenho vendedores aqui, tá, ó, gente, ó. Tenho vendedores aqui, mas ele superando aqui já tá ok. Ele já tá superando todos esses vendedores. Já tá ok para vocês pegarem de acordo com as linhas que eu marquei aqui para vocês. Agora, para vender, ele tem que perder a última fluidez aqui do 60, ó. Esta barra aqui, ó, esta última barra que é a 19, ele tem que perder. Só que aí ele já trava no topo, tá vendo? Se ele perder a barra, ele já trava no topo aqui, ó, tá? Trava no topo, depois ele busca esse, e para cair mais, aí ele tem que passar desse, tá? E aí, se ele consegue cair, aí ele busca esse ponto aqui, deixa eu marcar também. Aí já é pontinho do H1 para quem opera tempos gráficos menores, tá? Esse é o ponto aqui que ele vem buscar. Na queda, tá, gente? Se ele cair, mas a gente não está vendo um mercado com estrutura de queda aqui, não. A gente está vendo o mercado todo com estrutura de alta, tá? Inclusive com uma dupla falha, né? Como eu falei para vocês. Uma dupla falha olha, uma dupla falha, né? Ainda não terminou de pagar a obrigação do preço, tudo bem? Eu tenho aqui uma tentativa de invasão da área dos vendedores, se ele busca fazer um topo novo, tudo bem? Então, uma correção em power trend, então o mercado todo engatilhado para alta, todo, tá? Se não cai agora, se puxa mais liquidez, ele vai fazer uma falha, uma mega falha, totalmente fora do contexto, tá bom? O contexto é inteiro para alta, tudo bem? Então, vamos ficar só com esses pontos aqui, todo explicado. Vamos passar agora para o S&P 500, né? Para a gente ver como é que tá também. Deixa eu apagar essas marcações minhas aqui. Tentar fazer mais rápido. Qualquer coisa eu faço só dois. Não sei se vocês querem dar o Jones também. Vou tentar fazer. É porque o primeiro dia, como eu estou marcando tudo, então realmente vocês sabem que fica mais extenso, né? Porque eu faço a explicação completa para vocês, então fica mais extenso, né? Agora, na continuidade, a gente vai só marcando, alterando os pontos, aí fica melhor. Bom, ele já pagou o V aqui, né, gente? Essa compra maravilhosa que deu aqui, olha. Ele já pagou, né? Já pagou esse ponto aqui, e agora também ele está rompendo, né? Ele está rompendo, aí o próximo alvo dele está aqui, tá? Só que aí a liquidez dele, até onde ele tem liquidez? Deixa eu ver, a liquidez dele já não é tão grande, tá? Ele já não tem muita liquidez para subir. Deixa eu ver até onde vai a liquidez dele. Deixa eu até considerar até aqui. Bom, exatamente no ponto que eu marquei para vocês, tá? 100% exatamente no alvo, 4.650. Então, 4.650 é o próximo alvo do S&P 500, tá? Pode deixar marcadinho aí. Vou deixar verde aqui para vocês, tá? É o próximo alvo dele. Já tá todo engatilhado também, gente, para bater esse alvo. Não tem nada que descaracteriza ele, tá? Nada, nada, nada. Vou deixar aí marcado para vocês. Tá bem legal, liquidez, tudo batendo, tudo bem?
Tá bem perfeito, ó. Ele tá parando aqui nesse ponto do semanal. Por quê? Porque é uma região de vendedores, né? É de onde teve o pullback, então ele tem essa travinha aqui que eu vou marcar para vocês antes de chegar lá no alvo, tá? Antes de chegar lá no alvo, tem umas vendinhas aqui. É um pullback, é uma retração. Para quem opera pequenininho, tem que saber, senão vai pegar essa retraçãozinha aqui, tá? Deixa eu ver no diário, tentar ser mais rápida, né? Porque se eu for fazer marcação de 3 ativos, realmente fica longo, né? O vídeo. Bom, pullback, se ele quiser retroceder, onde ele pode fazer pullback? Correção, puxar liquidez. Aqui, gente, ó. Nesse ponto, que é a origem, 4.575. Deixa eu colocar aqui certinho. 4.575, os índices futuros costumam muito parar em pavio, então eu vou deixar assim para vocês antes um pouquinho. O que mais? Aqui tudo ok, correção, tá bem tranquilo, né? Muita liquidez tem SP500, é bem bacana, né, gente, para operar. Olha, só a continuidade, talvez ela até abra guepado para pagar, porque tá muito fácil aqui, né, gente? A liquidez tá tudo calculado, então, olha só, né? Esse é o ponto dele, tá bom? Passando aqui, aí a gente tem outro alvo aqui. Tem alguém que segura de pagar esse alvo? E esse topo aqui, Lane, vamos marcar esse topo? Esse topo é importante, ele rompeu, ele pode querer retestar de novo esse topo aqui, olha, né? Pode querer retestar de novo esse topo. E se ele fizer uma correção nesse topo e fizer o seguinte, olha, se ele vier aqui e fechar candles de 15 minutos aqui e fazer assim, ele faz assim, ó. Ele vem retestar, ele faz um candle abaixo e depois ele faz um candle fechando assim positivo, nesse topo, aí ele vai vir aqui, ó, tá? Ele vai ultrapassar esse ponto, tá bom? Mas aí fica, deixa eu ver aqui se tem algum ponto aqui para trás para segurar ele. Depois que ele passar desse período aqui, passando daqui, ele já pode ir direto no alvo. Já pode ir direto no alvo, tá? Já pode ir direto até o 4.653, nós vamos trabalhar só liquidez aí dentro, tá bom? Não tem um vendedor muito importante aí, não. Só liquidez mesmo, tá? Agora vamos ver nos 60 minutos. 60 minutos está bem linda, né? Impulsão de alta, liquidez, tudo que ele puxou. Também, olha, correção já feita no topo anterior, já fez o reteste, já. Vamos ver que liquidez que ele puxou, quanto que ele tem de dinheiro para chegar. Olha só, ele tem até mais do que o ponto, né? Muito mais, tá? Ele vai até mais em cima. Eu vou até marcar esses alvos. Vou até marcar, porque essa liquidez aqui está muito perfeita. Vou puxar do início. Do início, para a gente ver que ponto que ele quer chegar com esses lotes. Peraí, errado. Que ponto que ele quer chegar com esses lotes, né? Vamos ver. Vai ficar um pouco extenso, como eu falei para vocês, mas aí, por exemplo, quem está operando só Nasdaq, dá uma olhada só em Nasdaq, quem está operando só esse pequenos, né? Eu sei que tem gente que opera um ativo só, né? Olha, o alvo está dando um pouquinho mais para baixo. Ah, tá, porque ele está arredondando para 4.650. Então, vocês saem também, gente, no 4.650, a gente sabe que o bola é importante, né? E aí eu vou colocar mais regiões de alvo, que vai ser essa aqui. Aqui o 100%, que está dando 4.630, tá bom? É um alvo dele, tá? O outro alvo, pela liquidez, tá? Pelo capital que ele tem agora, tá bom? E aí o outro é esse daqui, que falta, eu vou ajustar um pouquinho, 50 tá batendo aqui, eu vou deixar aqui mesmo, com 38, tá? Tudo bem. E para vender, Lane, como é que a gente faz? Para vender, ele tem, como eu explico para vocês, ele vai ter que perder essa última barra aqui, tá? Ó, essa última barra. Enquanto não perder, vocês não podem vender, porque aí ele vai ter que fazer a reversão desse topo aqui, gente, ó. Esse topo aqui tem que ser revestido, tá bom? Para vender. Enquanto isso não acontece, não temos vendas. Ó, aí ele faz o processo, tem que esperar o pullback, tá? E aí ele vem buscar esse topinho aqui, tá bom? Deixa eu marcar ele para vocês, caso ocorra a reversão. E para isso ele vai ter que falhar o movimento, a impulsão de alta, que ele já engatou. A impulsão de alta já está pronta, né? Ele vai ter que falhar para depois ele vir buscar aqui, ó, 4.584, tá bom? Por enquanto ele já está certo para vir aqui e nos próximos alvos. Tudo bem? Então tá bem tranquilo também, né, gente? Tá bem tranquilo. E aí a gente vai acompanhando, ver o que que ele vai fazer, tá? Vamos dar uma olhada em Dow Jones? Como estamos, Dow Jones? Bom, a gente tem um mercado lateral, né, lateral, que está rompendo essa máxima aqui, já começou um processo de reversão
imediata, então o próximo alvo dele é aqui, tá? Depois do processo de reversão imediata, eu vou colocar verde, é um alvo do mensal, tá? Um alvo do mensal, certeiro também, tá bom? Já fez a reversão lenta? Será que ele já retestou? Será que ele já retestou a reversão? Vamos ver. A gente precisa ver se ele já retestou o processo de reversão, tá? Pelo mensal, ele retestou aqui. Esse fundo, tudo bem. Retestou aqui, já tá ok, tá legal. Então, eu vou considerar. Ele retestou, não retestou a origem, mas retestou o fundo, tá beleza. Então, liquidez, não vou calcular, porque ele está dentro de uma lateralidade, não vou calcular liquidez no mensal. Deixa eu ver no semanal. Então, aqui a gente já vê, olha, que lindo, né? Ele já fez a reversão de toda a última queda, já foi feita, tá? Ó, a reversão já fez o pullback, agora é só ele continuar, tá? Deixa eu ver se ele já tem liquidez para bater lá. Deixa eu ver se ele já tem liquidez. Com certeza vai ter, certinho, já tem liquidez para bater no ponto, tá? No ponto que está aqui do nosso alvo, que é a origem do mensal, tudo bem? Já tem liquidez, só que antes de chegar lá, aí ele não vai direto, né, gente, porque é mensal. Então, ele vai ter esses vendedores aqui, que vai segurar ele primeiro, tá? Vamos colocar pontilhado, é um alvo também, tá bom? Do semanal, tá legal? E aí, vamos ver o diário. Tá bem legal, esses ativos são ótimos, né, gente? Não que os brasileiros não sejam, mas é muito tranquilo para analisar. Então, a gente já vê que ele fez toda a impulsão, todo o movimento. Agora, vamos ter vendedor que vai segurar ele aqui? Vamos. Então, onde tem vendedor que vai fazendo ele puxar a liquidez na queda, a gente coloca. Então, esse vendedor aqui já quis fazer ele puxar uma liquidez para queda, né? Vou deixar marcado ele, então, porque ele vai ter que ser trabalhado para compra, tá bom? Como assim, Lane, trabalhar para compra? Vai ter que reverter ele para fazer pullback e subir. Passando desse, ele tem outro vendedor aqui, importantezinho aqui também, tá? Que vai ter que trabalhar também, vai ter que passar dele para subir, tá ok? Para correção. A correção, não está muito claro esse ponto de correção. Deixa eu deixar aqui. Tem muito pavio. Deixa eu dar uma olhada no 2 dias para ver se ele faz uma formação melhor aqui do ponto de correção. Ver se ele me dá um ponto exato. Bom, ele está muito obedecendo esses pavios aqui. Deixa eu ver por quê. Que ponto que tem aqui? Não, deixa eu pôr no 3 dias, gente. Eu tenho que colocar até eu achar o ponto exato, porque vocês sabem que a gente trabalha com os preços exatos. Bom, eu vou deixar aqui, porque eu não gosto de colocar máxima, mas como é 2 dias, né? 2 dias vai ter que respeitar essa máxima. Então, eu vou deixar o ponto aí mesmo, tá? Se ele corrigir mais, não tem problema não, mas eu vou ter que deixar esse ponto, tá bom? Depois dele, vai ter esse aqui, que é do H4, tá? Então, vamos ter que considerar o pavio aí. Tudo bem, acontece, tá? Aqui é o outro ponto de reteste. Vou deixar marcadinho aqui. Aí vocês vão olhando os preços aqui do lado, tá, gente? Olha, então a gente vê que aquele vendedor já começou a mandar ele um pouco para baixo, já fez a trava, né? Ó, já fez a trava. Então, ele perdendo a mínima aqui, ele pode vir fazer o reteste até aqui, tá bom? Agora, ele precisa, para vocês comprarem, ele precisa superar aqui, né, gente? Superar esse preço, que é onde está a região de vendedor, para ele conseguir chegar no outro vendedor que está aqui. E aí, ultrapassando até chegar nos alvos. Para vender aqui, gente, vai ter que quebrar toda essa estrutura aqui, ó, toda. Por quê? Porque eu estou nessa região de lateralidade, tá muito ruim, tá? Eu não vou falar para vocês venderem só na última fluidez, porque vocês aqui não tem espaço para o preço andar, não tem. É só vender se passar daqui, gente, olha, tá? Então, eu vou marcar o ponto que descaracteriza a compra, que é esse ponto aqui, olha. 51.430. Precisa reverter ele para cair. Se reverter ele para cair, vai buscar um compradorzinho que está aqui, ó, tá? Mas é como eu falei, a gente não está num contexto de queda, muito pelo contrário, a gente tem uma super barreira aqui protegendo o preço para alto, tá? Mas eu vou marcando tudo para vocês, né? Então a gente passa os dois lados do preço. Então aqui, ó, ficou claro aqui já pelo 60 a falha, né? Ó. Aqui a gente já vê a falha. A falha na tentativa de romper o topo. Então, se ele falhou, ele termina de pagar a falha, e essa falha termina onde de pagar? Termina aqui. Deixa eu marcar o ponto que termina de pagar a falha, tá?
termina de pagar nesse ponto aqui, vou deixar marcado, ponto de alvo de falha, tá legal? Agora, vocês vão vender quando? Quando é que ele vai terminar de pagar o alvo da falha? Somente quando ele perder esta barra, tá? A última barra de alta aqui, ó. Ele começou a perder, tá vendo? Começou a perder a última barra de alta, só que ele precisa fazer pullback, né? Ele precisa continuar aqui, fazer... Opa, isso aqui não. Ele precisa continuar... Vamos lá. Fazer o reteste para aí ele vir aqui e terminar de pagar 100% da liquidez, tá? E aí depois daqui ele querer subir novamente para tentar estourar o alvo, tá bom? Então, esse é o contexto que a gente tem de continuidade. Ele iria muito mais, claro, né? Se a gente fosse calcular aqui a liquidez, aí ele fechou aqui falhando, mas pode ser que ele abra descaracterizando a falha? Pode, claro que pode, né? Depende muito do local de abertura. Se ele abre descaracterizando a falha, ele já dá liquidez para a gente já lá no alvo, tá? Um pouquinho antes, que dá no 53.400 redondo, tá? Mas ele já vai dar liquidez lá. E aí vocês vão trabalhando puxando a liquidez, tá, gente? Vocês querem que eu marque um ponto aqui antes de chegar nesse, porque tá muito grande, né? Então, eu vou calcular a liquidez para vocês do ponto que está, mas aí depois vocês fazem do ponto que ele falhou. Então, por exemplo, se ele vir até aqui para subir, vocês vão calcular a liquidez somente até aí, tá? Eu vou deixar aqui esse ponto, tá? Então, o alvo 50%, porque tá muito grande, então ele vai pagar aqui primeiro, tá? Ó. Antes de pagar o outro, ele paga 50% primeiro. Então, eu vou deixar marcar para vocês, tá bom? 50%, tá? Ele subindo aqui, da liquidez que está calculada. Tudo bem? Antes de chegar no outro ponto aqui, deixa eu deixar verdinho, que é alvo, tá? Deixa eu ver que ponto é esse que ele tá me dando aqui. Quem que ele Ah, tá, ele marcou esse vendedor aqui, ok. Realmente é um vendedor que vai fazer umas vendas, tudo bem? Que é os 50% da liquidez lá, do ponto, tá? Mas se a gente olha pelo mensal, a gente vê que ele tá fazendo um processo para chegar lá na origem, né? Que é realmente o que ele quer fazer. Precisa reverter o topo para continuar a pagar 100% da liquidez, pagando a liquidez, né? Esses compradores pegando o dinheiro deles de volta para ele passar aqui, esse ponto aqui que eu tô falando, né, gente? Passar aqui, ó, para se ele quiser buscar mais liquidez aqui para depois subir. Mas eu acredito que daqui já seja o suficiente para ele. Faz só um pavio aqui, ó, e volta, tá bom? Vamos aguardar o que o preço vai fazer. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Vamos fazer análise, começar as análises aqui, né, nos índices americanos. Não sei se vocês querem os três, se preferem que eu faça só Nasdaq e S&P 500. Eu opero os três, né? E por isso que eu estou colocando para vocês, tudo bem? Onde tiver entrada legal, então, por exemplo, às vezes um não tem uma entrada certeira, um fechamento de V, uma reversão, e no outro tem, né? Então, é legal você ter essas três opções aí para trabalhar, tá bom? Então é isso, gente. Fico por aqui. Até amanhã e tchau, tchau.